Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, bem, aqueles que nos assistem em suas casas, bom dia. Nós vivemos, todos sabemos, e não é de hoje, uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise política, seja no país inteiro, seja no Estado, e, por que não dizer, os reflexos também no nosso município. Especialmente no fator econômico, porque os mais de 5.000 municípios do país dependem, para sobreviverem, dependem do governo federal, das verbas que são repassadas pelo governo federal, também pelo governo estadual, e sabemos que a arrecadação própria dos municípios é muito pequena e, por isso, as dificuldades nos municípios são maiores. Deveria ser o contrário, na verdade, os municípios que arrecadam e enviam o nosso dinheiro para o governo federal administrar, e não tendo de volta a grande, maior parte desses valores, passam por dificuldades. E isso tem se visto aí. Não é à toa que agora, semana passada, os prefeitos, um grande número de prefeitos do Brasil, esteve reunido com esse governo provisório para tentar também minorar as dificuldades dos municípios. E isso se reflete em todos os setores. A crise política também não é de hoje que nós vivemos e também acaba refletindo, seja no fator econômico, financeiro, moral, e nós temos aí essas disputas que vêm acontecendo desde que a população resolveu ir se manifestar às ruas, demonstrando a sua insatisfação, e nunca tínhamos tido manifestações tão grandes, tão numerosas, quanto aquelas que se iniciaram, seja em favor do impeachment, seja contra as atitudes que o governo federal vinha tomando na pessoa de sua então presidente, hoje afastada. E a população, então, demonstra a sua insatisfação. Isso, como eu disse, ocorre praticamente em todo o Brasil. As dificuldades financeiras também em todo o Brasil. E nós vemos que em Pelotas nós temos uma situação um pouco diferente. É bom participar de um governo que tem uma aprovação na contramão do que tem acontecido, seja no país, seja no Estado. Nunca tivemos um governo federal com tanta contrariedade. Aí o governo estadual está beirando também a bater o recorde de insatisfação da população, e vemos no governo municipal, ao contrário, a maior parcela da população do município satisfeito com o governo que hoje está aqui em Pelotas. E a pesquisa que tivemos aí revelada semana passada pelo Correio do Povo demonstra que esse governo, criticado, é verdade, especialmente nessa casa, tem a aprovação de mais de 60% da população. Isso demonstra que o governo está no caminho certo. Isso demonstra que as atitudes tomadas pelo governo de enfrentamento, e eu citaria a licitação do transporte público como uma das principais, o estacionamento rotativo, a devolução do espaço público à população, com a retirada de ambulantes que já não eram mais ambulantes, mas estavam fixados em alguns locais da cidade, e hoje está sendo devolvido,
a realização de obras, apesar da dificuldade financeira, e não só com investimentos do governo federal, mas especialmente pela capacidade de administração desse governo, né, que apertou o cinto, que fez economias e que hoje tem capacidade para fazer as contraprestações necessárias aos investimentos que estão sendo feitos em Pelotas. Porque é muito fácil dizer que são obras do governo federal, mas tem que se dizer que a devida contraprestação do município é muito grande e o município tem tido capacidade para isso. E ainda de captar os recursos, o que é muito importante. E aí nós vemos as obras estruturais, especialmente nas Trezendas, né, na Zona Norte, mas também iniciando agora no Fragata, no Areal, e temos aí, principalmente hoje, vendo as obras em andamento, Avenida Salgado Filho, Avenida Zeferino Costa, a Cis Brasil e a Augusto Simões Lopes, na Zona Norte, com a Jacob Baini, né, já em fase quase terminando a obra de drenagem, para então começarem as pistas, a 25 de julho, Vila Castilhos, me lembra o vereador Vicente Amaral, mas também as obras na General Osório, que vai facilitar também, juntamente com o início do novo contrato após a licitação do transporte público, e que vai facilitar o transporte público e a locomoção das pessoas em Pelotas, pela General Osório, pela Deodoro, que logo em seguida começará, também pela Duque de Caxias, onde as obras já estão sendo realizadas, a Domingos de Almeida também, entre outros tantas conquistas que esse governo tem realizado. E por isso é que a população reconhece, né, e demonstra a satisfação que tem com esse governo, que, como eu disse, assumiu e teve atitudes para muitos, inclusive antipáticas. Mas, quando um governo assume, na verdade, tem que governar para todos, e é verdade que uns gostam, outros não. Nós estamos vendo que, nesse caso, a maioria da população gosta, porque a maioria da população está aprovando, e nós tivemos aí, nessa pesquisa, a demonstração de 60,1%, né, de aprovação da administração do prefeito Eduardo Leite. E se ainda fôssemos utilizar uma escala de péssimo a ótimo, como faz a pesquisa, essa aprovação aumentaria para 73,8%, uma vez que 42,4% estaria no ótimo e bom, e 31,4% em regular. E um governo, na situação que nós vivemos no país, com uma aceitação a este nível, demonstra que está, sim, no caminho certo e que nós devemos colaborar. Há quem colabore, há quem não quer que o governo, né, siga nesse caminho e tenta fazer com que as coisas não sejam na medida em que a população reconhece que é. Mas dizia já em uma manifestação anterior, que contra fatos não há argumentos. E os fatos estão aí, e a população está reconhecendo a grande capacidade administrativa e o grande objetivo que foi traçado por esse governo e que está sendo cumprido. Não é à toa que uma propaganda lá no início da campanha, né, que acabou tendo a vitória dessa administração, tendo a vitória do prefeito Eduardo Leite, com a vice Paula, para governar esses 4 anos, já dizia numa pequena propaganda em forma de gaita as propostas que o governo executaria e que efetivamente está executando. Por isso está de parabéns o prefeito Eduardo Leite, estão de parabéns todos aqueles que colaboram para que
Pelotas esteja caminhando, apesar de todas as dificuldades, e nem tudo será resolvido, também não podemos dizer que tudo será resolvido, porque não é possível resolver tudo o que a cidade necessita, mas a população está reconhecendo e o reconhecimento acaba sendo demonstrado pela pesquisa que foi apresentada. Vamos continuar trabalhando e é preciso que mais pessoas se juntem a essa ideia e que nós estejamos juntos à frente para que Pelotas continue crescendo. Obrigado.